O Salmo 23, escrito por Davi, expressa a confiança de alguém que depende totalmente de Deus. Davi compara o pastor zeloso ao Deus Criador que guia, alimenta, sustenta e protege o seu povo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A ovelha é um animal frágil, totalmente dependente do seu pastor. Apenas segue o seu pastor, se outro a chamar ela não responderá. O pastor deve ir à frente da ovelha, mostrando o caminho que deve seguir. E são por natureza muito inquietas, qualquer agitação as assusta, não conseguem deitar-se, se não sentirem que estão realmente seguras. As ovelhas também têm receio dos rios turbulentos. Daí o pastor guiá-las mansamente a águas tranquilas. Fazendo a analogia com os dias atuais, o pastor nesse versículo é Deus, e nós somos as ovelhas. Os pastos verdes, o descanso e as águas que fluem mansamente, têm o poder de nos restaurar, nos renovar. O Senhor nos guia para as águas de descanso, e também pelas veredas da justiça. A expressão, ainda que, significa que não temos necessariamente de passar por esse vale, mas, ainda que isso aconteça, não precisamos ficar atormentados. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, até chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção do pastor. E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça, prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Os pastores antigos usavam a vara e o cajado. Eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. O cajado na mão do pastor é como uma extensão do seu braço, onde sua mão não alcança, o cajado alcança. O cajado, tendo a extremidade superior recurvada em forma de gancho, é usado para tocar nas patas das ovelhas de leve, para que elas retornem ao seu caminho, não desviando do mesmo. Em algumas ocasiões, como arma de defesa, protegendo o rebanho, para socorrer a ovelha caída em buracos ou precipícios, puxando a ovelha pela curva do cajado. Ambas sinalizam neste salmo a proteção, a disciplina e o cuidado de Deus. Mesmo passando pelas piores das situações, até perigo de morte, Deus nos torna corajosos para atravessar pelo vale das sombras. Nesses momentos terríveis, o homem se lembra da sua vulnerabilidade e mortalidade. Assim como o pastor protege suas ovelhas quando passam por lugares perigosos, Deus cuida de nós quando enfrentamos situações perigosas. Seus ensinamentos guiam e orientam, protegendo na hora da dificuldade. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na antiga cultura oriental, era costume o anfitrião ungir a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. O óleo simboliza o Espírito Santo. Também era natural que os anfitriões protegessem seus convidados. Deus, o perfeito pastor e anfitrião, prometeu guiar-nos ao longo de nossa vida e conduzir-nos à nossa morada eterna. Meu cálice transborda. Provavelmente, o salmista esteja se referindo à abundância das bênçãos de Deus recebidas por ele. De fato,
Existe algo como a taça da salvação que contém a provisão divina de salvação para os justos. Salmos 116:13. A conexão entre a taça e as bênçãos de Deus levou o salmista a equiparar a taça àquele de quem fluem todas as bênçãos. Na lembrança da constante provisão das bênçãos e da salvação para o povo de Deus. Quando afirmamos que o Senhor é o nosso pastor, estamos falando da nossa convicção de que somente Deus pode nos proporcionar tudo o que necessitamos para uma vida realmente plena. E o Senhor nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça, prosseguir em direção ao alvo que é Jesus. Deus é nosso pastor. Ele nos dá a vida e cuida de nossas necessidades. Assim como o pastor leva as ovelhas a pastagens e águas tranquilas, ele nos dá descanso e paz em meio às incertezas da vida. Nosso relacionamento com o Senhor deve ser como uma ovelha de um divino pastor que a alimenta e provê de recursos que tranquilizam sua alma assustada, e ao mesmo tempo está presente nos momentos mais difíceis, como no vale da sombra da morte.